Bom dia, hoje é 1º de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast sobre economia com muita diversão. Essa semana estamos papapá de notícias, mas antes de começar, eu gostaria de avisá-los que a minha equipe na Bloomberg Linha está completa novamente agora que todo mundo tirou suas férias, descansou e está de volta. Então fique ligado nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, que a gente joga vários conteúdos legais, tal qual este podcast aqui, em diferentes formatos em todas essas plataformas. Hoje a gente vai falar por aqui sobre futebol, já que fazia tempo que não atendíamos aos boleiros de plantão. O assunto vai ser o contrato milionário que a Adidas renovou com o Manchester United, um dos maiores da história do campeonato inglês. Também vamos falar sobre por que a economia da China simplesmente empacou no lugar, tal qual um jumentinho, mesmo com todo mundo apostando numa retomada daquelas após o fim das restrições contra a Covid. Também vamos falar sobre investimentos na veia, com os resultados do investidor Nelson Tanuri, que é famoso por entrar em empresas quase quebradas como a Oi e a PetroRio e agora a Light, e conseguir grandes retornos com isso. E, para finalizar, uma fofoquinha, bastidores, com uma apuração linda das repórteres da Bloomberg News, Marta Beck e Maria Heloísa Capurro, sobre o novo diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, que está gerando debates internos sobre como a autoridade monetária deve se comunicar com o mercado, segundo as fontes que elas ouviram. Fica que essa é muito boa. Essa aí, olha, é muito boa. Suquinho de notícias econômicas e de negócios para você nesta manhã de terça-feira. Vamos lá. A Adidas aceitou estender o seu contrato de patrocínio com o clube de futebol inglês Manchester United em um dos maiores acordos da história da Premier League, avaliado em 900 milhões de libras, ou 1,2 bilhão de dólares. Com isso, o logotipo e as tradicionais listrinhas da marca esportiva alemã vão ser estampadas nas camisas dos jogadores por mais 10 anos. A renovação do contrato ocorre no momento em que o Manchester United passa por um longo processo de venda. A família Glazer é proprietária do histórico clube desde 2005, mas está em busca de um comprador ou de investidores interessados. O bilionário britânico Jim Ratcliffe e o sheik Yassin bin Al-Thani, lembra da família Al-Thani, membro da família real do Catar, apresentaram propostas que avaliam o clube em mais de 5 bilhões de dólares. Lembrando que a família Al-Thani é dona do Paris Saint-Germain. E eu quis compartilhar essa informação, pois é a única que eu tenho relacionada a futebol, naturalmente aqui guardada no meu cérebro. A sorte do Manchester United em campo melhorou na última temporada, olha só. No entanto, o time tem lutado para ser tão bem-sucedido quanto foi sob o comando do ex-técnico Alex Ferguson, que se aposentou em 2013, a última vez que o clube venceu a Premier League, muito triste ficar chorando pelo ex. O contrato vigente da Adidas com o clube, que começou na temporada 2015-2016, valia pelo menos 750 milhões de libras. Sendo que a gigante dos esportes também está passando aí por desafios e buscando caminhos para reforçar as vendas depois de encerrar sua parceria com o Kanye West, o rapper e designer, que também foi acusado pela companhia de desviar de um fundo voltado para o marketing da marca Yeezy. Já pensou ter um investimento com retorno de 316%? É isso que uma parte da aposta do investidor Nelson Tanuri na Light, que está em recuperação judicial, resultou até agora. O Tanuri, que em maio detinha menos de 10% da Light, vem comprando ações em um ritmo frenético por meio da gestora WNT, elevando a fatia total para pelo menos 1/3 da concessionária de energia do estado do Rio de Janeiro. A participação dele vale 895 milhões de reais agora, já que a sua onda de compras ajudou a impulsionar um rally de 73% nas ações neste ano e ganhos de cerca de 316% desde as mínimas do ano até a última sexta-feira. Esse tipo de resultado, em algum outro país por aí, provavelmente isso não faria muito sentido, tá? Porque geralmente as ações de empresas que estão se reorganizando em processo de recuperação judicial perdem valor e os credores assumem o controle. Só que as peculiaridades na lei brasileira de recuperação judicial significam que a posição na Light pode ser lucrativa, algo que Tanuri já explorou com sucesso antes. O investidor, de 71 anos, construiu a sua fortuna investindo em empresas brasileiras problemáticas. Em 2016, ele comprou uma participação na Oi, quando a operadora de telecomunicações entrava em recuperação judicial. Cerca de uma década atrás, ele comprou uma participação na então PetroRio, hoje a Prio, produtora de petróleo em dificuldades, e passou anos ajudando a transformar a companhia. Mais uma prova de que as pessoas deveriam investir a fortuna delas em você, empresa problemática brasileira.
chegou o seu momento de brilhar. Pode entrar. Fofoquinha com base em fatos jornalísticos. Olha essa frase para começar essa matéria e que diz tudo em relação ao que a gente falou ontem sobre o Federal Reserve estar mais focado em dados do que em comunicações. A política monetária, como costumava dizer o ex-presidente do Fed, Ben Bernanke, é 98% de conversa e 2% de ação. Só que dentro do Banco Central Brasileiro, alguns temem que o seu mais novo diretor esteja falando demais. Esse é o parágrafo que inicia a matéria da Marta Beck e da Maria Heloísa Capurro, repórteres da Bloomberg News em Brasília. Elas escrevem que o Gabriel Galípolo e o Ailton Aquino, escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para preencher os cargos vagos na diretoria do banco, participam nessa semana da sua primeira reunião para a decisão sobre a taxa de juros, que vai acontecer nesta quarta-feira. Começa nesta terça e a decisão sai na quarta. O mercado está prevendo que as autoridades vão começar a cortar a taxa Selic do seu patamar máximo nos últimos 6 anos, de 13,75%. Ela deve ir para 13,50%, de acordo com a maior parte das estimativas do mercado. Só que a abordagem do Galípolo ao cargo atraiu atenção especial devido ao seu status de potencial sucessor do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e aliado próximo do presidente da República, que passou os últimos 7 meses criticando o Banco Central por manter as taxas de juros no atual patamar. Em menos de um mês no seu novo cargo, o Galípolo gerou um debate entre os seus novos colegas sobre como os diretores devem se comunicar de forma livre e independente com o mercado e o público, de acordo com 2 pessoas familiarizadas com a situação que falaram com as repórteres e pediram anonimato por se tratarem de assuntos internos. Sob a atuação de Campos Neto, os diretores do Banco Central tendem a projetar uma frente unida em entrevistas públicas, mesmo quando discordam entre si, seguindo de perto a linguagem dos seus comunicados oficiais. Alguns membros do Comitê de Política Monetária, preocupados com a possibilidade de Galípolo discordar abertamente das decisões do banco se for adotada uma abordagem menos agressiva do que ele prefere, agora pressionam por uma política que exigiria que os diretores enviassem pedidos de entrevista ao gabinete de Campos Neto para aprovação, segundo uma dessas 2 fontes. O Banco Central recusou um pedido de entrevista para Galípolo para as 2 repórteres da Bloomberg News, dizendo que ele não estaria disponível até a conclusão da reunião do Copom dessa semana. Um porta-voz negou que quaisquer mudanças importantes em suas políticas de mídia ou entrevistas estejam sendo consideradas. Segundo o porta-voz, abre aspas, cabe a cada membro da diretoria decidir sobre a oportunidade, a conveniência e a oportunidade das entrevistas, sem qualquer autorização ou aprovação prévia do presidente, fecha aspas. Quando nós jornalistas queremos entrevistar alguns dos diretores do Banco Central, a gente trata diretamente com a assessoria do BC, só que a gente faz um pedido direcionado para a pessoa com quem a gente quer falar. Essa pessoa é, então, consultada pela assessoria e ela mesma decide se ela vai ou não dar essa entrevista. Essas preocupações dos outros diretores do Banco Central refletem a natureza delicada de um ciclo de flexibilização iminente que vai se desenrolar em meio a um intenso escrutínio político e a importância das comunicações oficiais que fornecem orientações claras sobre até que ponto e com que rapidez os formuladores de política monetária pretendem avançar. Isso aqui conversa muito com o que a gente falou ontem sobre a comunicação do Federal Reserve. O mercado agora está esperando mais dos dados que saem lá nos Estados Unidos do que das comunicações oficiais dos diretores e do presidente do Banco Central deles, o Jerome Powell. Isso porque, segundo o próprio Powell, agora não tem mais muito o que falar. É esperar os dados de emprego, os dados de avanço da economia e de inflação para eles tomarem decisões reunião a reunião. Aqui, por outro lado, a gente não sabe até onde o Banco Central vai com a flexibilização que ainda nem começou. Ou seja, com os cortes de juros que devem iniciar nessa próxima quarta-feira. A gente não sabe se eles vão deixar a porta aberta para mais um corte na próxima reunião, se eles vão manter a comunicação em aberta ou se eles já vão sinalizar de que estão parando por aqui. A gente tem que esperar essas comunicações oficiais que saem de lá. Só que se os diretores começarem a dar sinais díspares e declarações difíceis de decifrar, que dificultam a previsão dos próximos passos, isso pode resultar em alguma volatilidade do mercado, o que desequilibra as curvas de taxas e as expectativas de inflação, mudando potencialmente o curso futuro da política. É uma grande bola de neve. Se o mercado não entende exatamente o que o Banco Central ou que os diretores do Banco Central querem de forma unânime, começa a influenciar a curva de juros, o que impacta nas taxas de inflação, o que impacta lá na frente nas potenciais decisões do Banco Central. Evitar esse cenário pode ser ainda mais vital em países como o Brasil, onde a autoridade monetária funciona há bastante tempo de forma independente, mas ainda consolidada a credibilidade da autonomia oficial conquistada há apenas 2 anos e que o presidente Lula questionou algumas vezes. Então acabou o episódio. Fico muito feliz que vocês tenham gostado do quadro final do episódio, em Caps Lock, acho que é um dos meus favoritos.
Hoje eu vou até encurtar aqui, porque eu não sei se você percebeu, acho que você não deve ter percebido, porque agora que eu estou falando, eu estou percebendo, mas eu estou rouca e com uma leve gripe. Minha garganta está arranhando, essas coisas todas. Então, eu não posso ficar aqui falando por muito tempo, apesar de que eu provavelmente o farei, pois não quero ir embora sem ler os comentários de vocês. O Danilo diz que, a partir de agora, vai ficar prestando atenção no meu áudio para ver se eu estou gravando de um rolê. Claro que não, Danilo, você nunca saberá se isso vai acontecer ou não. Eu já gravei até dentro do armário e vocês nunca souberam, então assim, nunca vão ficar sabendo. A Sabrina diz que me seguiu no Instagram, muito obrigada, Sabrina, é ana.seds, sempre é o meu próprio Instagram. O João Matias diz que por mim teria uma edição da tarde, só com papo descontraído dos temas do dia, haja dedicação. Sim, por mim também, por mim eu ficaria horas e horas e horas e horas falando para este microfone. Se eu trabalhasse no Banco Central, eu seria o grande terror do Banco Central. A Bruna diz que adora podcast por 2 razões. Que linda. Que primeiro, ela não entendia nada de economia, agora ela continua não entendendo muito. Ótimo, Bruna, fico muito feliz com isso. Porém, fica entusiasmada para saber mais e se diverte muito ouvindo. Então, ótimo. E também ela fica muito feliz que às 5 da manhã já tá disponível com notícias. Eu publico isso aqui, tô lá, às vezes eu tô até 2 da manhã pra ficar aqui pra publicar o negócio, porque eu sei que vocês acordam com as galinhas, vão trabalhar muito cedo. Eu faço questão aí de deixar pronto bem antes pra vocês escutarem, tá bom? Chega de ler comentários. Se você chegou hoje, meus parabéns por ter chegado até aqui. É só besteira no final. Quando eu falei que acabou o episódio, você cai fora, sai correndo, porque é só besteira. E, um último ponto aqui, que a Letícia Lopes, ela me perguntou que caso ela queira citar alguma informação aqui do podzinho em alguma matéria, alguma coisa jornalística aí, como que ela deveria acreditar isso? Letícia, você pode falar, no geral, Bloomberg News, porque a maior parte das notícias que eu leio aqui vem de lá, a não ser que eu diga especificamente que a matéria é da Bloomberg Linha, e eu geralmente faço isso citando os nomes dos repórteres também, mas quando eu não digo que é da Bloomberg Linha, é da Bloomberg News, tá bom? Então tá bom, grande beijo pra vocês todos e até amanhã.